Na biologia, nessa aula aí da biologia, a gente vai falar, então, sobre alguns tópicos, né, da teoria de evolução, que são, assim, mais importantes. Quer dizer, não só da teoria de evolução, do assunto em geral, né, sobre evolução. Alguns conceitos aí que são mais importantes, que tem uma chance maior aí de cair em prova, né? Claro que a gente sabe que o que é mais cobrado aí nas provas do Enem são as teorias de evolução, né? Tanto a teoria de Lamarck, quanto a teoria de Darwin, quanto o neodarwinismo, certo? Essas três aí são cobradas com mais frequência, certo? Mas tem alguns conceitos importantes aí que a gente tem que comentar também, né? Então, nós vamos iniciar aqui com essas duas frases do Dobzhansky, Theodosius Dobzhansky. O Dobzhansky foi um dos caras assim mais importantes para o estabelecimento da moderna teoria de evolução. A teoria de evolução vem depois do Darwin, tá certo? Que é a teoria sintética, ou neodarwinismo. É claro que tem mais coisa mais recente ainda. Tá? A teoria sintética ela foi desenvolvida ali entre 1930 e 1950, tá certo? E é claro que tem coisa mais moderna ainda, mas as bases, né, do que tem de mais moderno hoje aí é a teoria sintética. Né? Então, são duas frases muito interessantes aí do Dobzhansky. Primeiro, ele fala que as duas coisas que mais surpreendem, né, a gente aí na natureza, né, que é a diversidade e a unidade. Não é isso? Então, nós temos aí mais de 2 milhões de espécies de seres vivos conhecidos. Alguns falam que isso é 10% do que existe, né? Então teria mais um bocado aí para a gente conhecer ainda. Então, a diversidade de seres vivos é muito grande. Você vai lá de uma bactéria até chegar na gente, passando aí pelas plantas, fungos, protozoários, algas, né? A diversidade é muito grande. Agora, ao mesmo tempo, né, que existe uma diversidade, existe também uma unidade, né? A gente fala sempre aí daquelas coisas que todo ser vivo tem, excluindo, né, desse contexto aí os vírus, né? Os vírus a gente sempre exclui, porque os vírus eles têm uma diferença muito grande, né, em relação aos outros seres vivos, que é a questão de célula, né? Mas tirando essa parte de célula, eles compartilham da unidade também, né? Então, por exemplo, material genético. Material genético, todos os seres vivos, DNA, RNA. Né? O vírus não é diferente. Né? Apesar de que o vírus não tem os dois DNA e RNA ao mesmo tempo, mas durante o processo de reprodução dele, ele precisa, né, de DNA e de RNA, independente de que vírus que é esse aí que você está falando. Né? Ele precisa a maioria deles, pelo menos. Código genético é o mesmo, né? O código genético de todos os seres vivos é praticamente o mesmo. Existem pequenas diferenças, mas é praticamente o mesmo, né? A, U, G em todos eles é metionina, U é fenilalanina, CCC é prolina. Né? E os que têm célula, então nós temos a membrana lipoproteica ou as membranas lipoproteicas, né? Nós temos as enzimas, né? Nós temos o ribossomo. Então nós temos assim a respiração, a parte da glicólise, quebra da glicose até ácido pirúvico, né, que praticamente aí todo ser vivo realiza esse processo. Então você tem uma unidade muito grande, né, uma unidade dentro da diversidade. Não é isso? E a outra frase dele aí, né, é que em biologia nada faz sentido a não ser que a gente esteja olhando com a luz da evolução. Né? Então é muito interessante essa contribuição meio filosófica aí do Dobzhansky, né? Faz a gente pensar um pouquinho aí sobre a evolução dentro da biologia. Bom, é claro que as ideias nem sempre foram ideias evolucionistas, né? Antes de surgirem as ideias evolucionistas, em diversas culturas, a gente está falando aqui mais da cultura ocidental, né? Na qual a gente está inserido,
mas em diversas culturas, aqui no Ocidente, no Oriente, certo? Vem essa concepção de que os seres vivos foram criados por um Deus, né, nas religiões monoteístas, ou por deuses, né? Então, isso é chamado de criacionismo. Então, essa ideia é que os seres vivos foram criados de forma sobrenatural, né? Uma criação sobrenatural. E aí nós temos essa pintura aí, ó. Essa pintura aí está onde, hein? Quem é que pintou isso aí? Onde é que isso aí está? Esses três aí, você sabe. Foi Michelangelo, não sei onde está, não, É Ramon. Michelangelo, né? E onde que está essa pintura? Dá um chutão aí. Louvre? Não, não tem jeito de saber. Tá, não. Ela é uma pintura no teto da Capela Sistina, né? Ela não tem como tirar de lá, não. Né? Então, eu já imaginava, né? O pessoal vai estudar aquele chute e vai falar que está no Louvre, né? Está no Louvre. Essa aí não, essa aí está no teto da capela, né? Então, lá no Vaticano, né? É um afresco, né? É um afresco. O afresco é uma pintura que é feita sobre uma parede afresco, né? Assim, uma parede recém-terminada ou terminada há pouco tempo, né? Então, grande parte da tinta até é absorvida, né? Pelo cimento da parede. É uma técnica diferente, né? Então, assim, em todas as religiões aí, né? Em várias culturas, então tem essa ideia do criacionismo, tá certo? Olha, o criacionismo, tá? Dentro da biologia, eu não vejo o criacionismo como um problema para a biologia, certo? Não vejo, tá? Realmente, né, entender o processo evolutivo, entender as teorias sobre a origem da vida, é bastante complicado, certo? Exige muita informação, né, muito conhecimento, muito detalhamento. Quando a gente fala de origem da vida para vocês, a gente fala muito por alto, né? Na verdade, esse conhecimento foi construído a partir de informações muito complexas. Então, assim, é mais fácil para as pessoas, né, acreditarem, né, nos mitos da criação. Mais fácil. E eu não vejo, particularmente, tá, nenhum entrave aí para a biologia. Não vejo nenhum entrave para a biologia. Se o sujeito acredita, né, em criação sobrenatural, se o sujeito não acredita, eu acho que não dá entrave nenhum para a biologia. Agora, o fixismo, que está colocado aí na sequência, o fixismo, sim, o fixismo dá um entrave para a biologia. E o fixismo, ele é baseado no criacionismo. Né? Ele é baseado no criacionismo. O que é o fixismo? Fixismo é a ideia de que as espécies são fixas e imutáveis. Né? Ou seja, as espécies não sofreram modificações desde que foram criadas. Né? Então, esse criadas aí é criacionismo. Tá? Então, esse aspecto, esse segundo aspecto aí, ele é ruim para a biologia. Tá? A ideia de fixismo, ela não enquadra dentro da biologia. Tá? Por quê? Porque a evolução, ela é um fato. A evolução, ela é um fato. Evolução não é uma ideia. Tá? Evolução é um fato. Evolução acontece. Né? Aí você vai falar o seguinte, uai, Ramon, mas o pessoal tem dúvidas, né, sobre evolução, tal. Gente, dúvidas dentro de ciência é a coisa mais normal que tem, né? Então a gente pode ter dúvidas sobre os mecanismos, né, que estão por trás da evolução, tá certo? Como é que acontece tal mudança, etc, etc, né? Agora, que a evolução acontece, isso aí não tem dúvida, tá? Isso aí não tem dúvida, certo? E o pessoal fixa muito, né, naquele entendimento popular da palavra teoria. Né? Então, popularmente, quando se fala teoria,
para as pessoas aí que não têm uma formação científica, teoria é a hipótese, né? Teoria é a hipótese, é a ideia, né? E não é isso. Quando eu falo teoria, é porque você tem uma comprovação, né? Então, você tem a teoria da evolução. A teoria da evolução tem comprovações. Ela não é uma hipótese, né? Ela não é um pensamento. Eu acho que é assim. Não, né? Então, o pessoal confunde muito isso, porque no dia a dia, a palavra teoria ela é usada no sentido de hipótese, né? Roubaram o banco. Eu tenho uma teoria para explicar como é que isso aconteceu. Não, você tem uma hipótese, né? Você tem uma hipótese, porque teoria é aquilo que já passou por provas, né? Passou por experimentação e prova. Mas, Ramon, existe experimento em evolução? Existe. Existe, claro que existe. Tá? Agora, o pessoal fica querendo assim, né? Que você faça um experimento que faça nascer um ser humano de dentro de um tubo de ensaio. Aí não, aí você não está querendo provar a evolução, aí você está querendo fazer mágica. Né? A coisa não é desse jeito. Eu não posso resumir num tubo de ensaio uma história aí, né, de bilhões de anos, certo? Não dá para fazer isso, né? Evidentemente. Mas a evolução ela é observada aí em diversos exemplos aí, né, que a gente tem bem catalogados, né, bem indicados. Então, a ideia que as espécies modificam é a ideia de evolução. As espécies modificam ao longo do tempo. E isso bate de frente com a ideia de fixismo, né? Que as espécies são fixas e imutáveis. Né? Caminhando mais para frente aí, a gente vai ouvir falar aí de uma teoria chamada de catastrofismo de Cuvier. O Cuvier, ele era criacionista, certo? Cuvier era criacionista. E ele era professor de geologia. Aí já começa a complicar, né? O sujeito é criacionista e dá aula de geologia. Quer dizer, qualquer hora vai trombar com evolução. E foi o que aconteceu. Ele mandou os alunos dele fazer uns trabalhos, coletar algumas rochas, e os alunos coletaram algumas rochas, e quando quebraram essas rochas, viram que tinha os tais fósseis lá dentro. Né? Igual tá essa libélula aqui, tá vendo? Essa libélula aqui é um fóssil dentro da rocha. Tá? Então, tem muito comum, fóssil de peixe, muito comum, molusco, certo? Então, na hora que eles quebravam as rochas, eu olhava, tinha um fóssil lá dentro. Claro que não se usava o termo fóssil. Né? Aí eles correram lá no Cuvier, né? Falaram assim, professor, nós coletamos umas rochas ali, e na hora que nós quebramos ela, tinha isso aqui, ó, tinha uns restos de ser vivo dentro dela. Né? O Cuvier imediatamente achou que era fake, né? Achou que era fake news. Falou assim, não, vocês que fizeram esse negócio aí, isso aí não existe, não. Não? Então vamos lá para o senhor ver. Né? Levaram ele lá no local, aí quebrou um monte de pedra lá, a escolha dele, várias delas tinham fósseis dele. Então ele ficou equivocado com aquilo ali, certo? Porque aquilo ali batia, né, na ideia de criacionismo dele. Então ele vai dar uma explicação para aquilo, tá? Para o fóssil. Primeiro que ele vai, uma coisa importante, a contribuição importante do Cuvier. Ele vai reconhecer que o fóssil, esse conceito que está embaixo, é uma evidência física da existência de vida no passado. Tá? Então, isso é importante. O Cuvier tem essa colaboração importante aí. Apesar dele ser criacionista, ele teve que entender que fixismo estava errado. Né? Então, ele vai falar aí que não, fóssil é qualquer evidência da existência de vida no passado, pode ser um esqueleto, pode ser uma pegada. Né? Essa última foto aqui são pegadas, né? Que são pegadas de uma espécie de dinossauro, né? Aqui o esqueleto, né? De uma espécie de dinossauro, tal. Moldes, né? Etc. Qualquer coisa dessas aí é um fóssil. Essas evidências da existência de vida. Só que como é que ele encaixar isso aí no criacionismo? Né? Então ele arrumou um jeito muito doido de encaixar isso aí no criacionismo, que é essa ideia do catastrofismo. Então ele fala o seguinte, que Deus criou as espécies várias vezes. Deus criou os seres vivos aí várias vezes.
E após cada criação, destruiu as espécies criadas até criar as espécies atuais. Mais ou menos, o relato dele, mais ou menos é o seguinte: Deus criou as espécies, olhou, viu que não estava bom, certo? Podia ser melhor, aí mandou uma catástrofe, enterrou tudo, elas viraram fósseis, né? Aí ele criou de novo, ainda não estava bom ainda, enterrou de novo, criou de novo, enterrou de novo, até Deus se dar por satisfeito, né? Eu não sei como é que não queimaram que vier na fogueira, né? Não sei como. Ele devia ter um padrinho bem bom, né? Porque ele botar numa teoria que Deus estava aprendendo, né? E ele, como criacionista, né? Colocar na teoria que Deus estava aprendendo, quer dizer, que Deus não era onisciente, né? Que ele não sabia o que estava fazendo, ele estava fazendo tentativa e erro. Eu não sei como é que não fritaram ele na fogueira ou crucificaram ele aí, não sei como é que não fizeram isso. Mas eu sei que essa ideia aí, ridícula, né? De criação, destruição, criação, destruição, criação, destruição, isso aí passou, né? E ele tinha uma prova bíblica, né? Que era o dilúvio, né? O dilúvio teria sido a catástrofe final, né? Aí Deus não estava lá satisfeito, selecionou uns lá, botou dentro da arca e o resto mandou uma catástrofe e enterrou tudo, né? Então tá amarrado aí na Bíblia essa ideia de catástrofe, mas só a Bíblia só conta um evento, né? Bom, aí, gente, em 1809, o tal do Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck, ele publica um livro chamado Filosofia Zoológica. É um livro de zoologia, tá? Zoologia, com o nome de Filosofia Zoológica. E nesse livro, grosso, calhamaço, além de falar da classificação de animais e tal, coisas típicas da zoologia, né? Ele coloca a ideia dele ali sobre a origem da diversidade dos seres vivos, né? De onde surgiu aquela diversidade. Então, ele fala a teoria dele, né? Que a gente chama de teoria de Lamarck, né? Na verdade, é a hipótese, né? De Lamarck. E ele fala o seguinte, que as espécies modificaram ao longo do tempo, isso se chama evolução, as espécies modificaram ao longo do tempo, isso é evolução. Lamarck é evolucionista, tá? Só que ele pegou um caminho errado na explicação dele, né? Mas ele é evolucionista, certo? Todos que defendem que as espécies se modificam ao longo do tempo são evolucionistas, certo? Então ele fala o seguinte, né, que as espécies evoluíram baseadas em duas leis, né? A lei do uso e desuso e na herança dos caracteres adquiridos, tá? Então ele dá o exemplo, né, da girafa. É importante falar para vocês que vocês são pessoas mais que a gente pode, né, colocar umas informações extras, vocês têm mais capacidade de pegar essas informações. Esse exemplo de girafa não era o principal exemplo de Lamarck e também não foi o principal exemplo de Darwin. Tá? A gente fala muito desse negócio de girafa aí porque é mais didático, certo? É uma coisa mais didática, mas nem Lamarck nem Darwin usavam esse exemplo aí do jeito que a gente usa nos livros aí hoje em dia. Não, tá? Mas a ideia é o seguinte, de acordo com Lamarck, as girafas, né, faltou comida para elas lá onde elas viviam, faltou pasto, e elas tiveram que esticar o pescoço para comer folha das árvores. Tá? E com isso o pescoço foi aumentando de tamanho. Então, a girafa primitiva é pescocinho, né? É igual um cavalo, certo? Igual um cavalo, um pescoço igual um cavalo. E aí, com o tempo, ela foi esticando o pescoço foi aumentando, certo? E isso passava para os descendentes. Então, o uso, né, no caso, esticar o pescoço, esticar, fazia o pescoço aumentar
e havia a herança dos caracteres adquiridos, ou seja, os descendentes já nascendo cada vez o quê? Mais piscuçudo, tá? Cada vez mais piscuçudo. Então, essa é a ideia dele. O uso leva ao desenvolvimento da característica e isso passa para o descendente. Olha, a lei do uso e desuso, ela tem algumas coisas certas, né? Claro, tá? É óbvio que tem limite para as coisas, mas ela tem algumas coisas certas. Se você resolve fazer musculação, você vai ficar com o braço musculoso, a perna musculosa, né? Vai aumentar a massa muscular, isso é lei do uso. Se uma pessoa sofre um acidente, fica tetraplégica, então vai ter o desuso, aí vai atrofiar a musculatura. Então, a lei do uso e desuso, ela tem uma certa verdade embutida dela. Não é uma verdade absoluta, não, porque a ideia de Lamarck de lei do uso e desuso era muito ampla. Tá? Eu já vou falar por quê. Agora, herança de caractere adquirido não dá, né, gente? Você passa para o seu filho caractere que você recebeu dos seus pais, né? Seus avós, ou, eventualmente, mutação que acontecer no seu. Mas esse tipo de mudança, você faz musculação, você fica mais forte, aí seu filho já nasce levantando mamadeira, tá certo? Fazendo levantamento de mamadeira, halteres de mamadeira, aí não, né, só? Aí é meio complicado, tá? Então, esse segundo aí, herança de caracteres adquiridos, isso aí não existe, tá certo? A lei do uso e desuso tem uma certa verdade. Tá? Agora, por trás disso, nós temos duas palavrinhas aí por trás disso aí. Uma palavrinha é necessidade. Então, de acordo com Lamarck, o que guiava a evolução é a necessidade da espécie. Tá? A girafa precisava comer? Precisava. Então, ela esticava o pescoço para comer. E isso provocava as mudanças que passavam para a descendência. Se a girafa, por algum motivo, precisasse voar, né? Havia essa necessidade de voar, com esforço, aí eu não sei qual seria o esforço, tá? Ia surgir asa. Então, por isso que eu estou falando com vocês, que a lei do uso e desuso, que a gente pensa, né? Você vai fazer musculação, você imagina que o bíceps vai crescer até um certo tamanho, né? Agora, para Lamarck, não. Dependendo do esforço, o seu braço podia transformar em asa. Né? Então, é muito doido isso aí, certo? Então, essa é a ideia, tá? E nessa ideia de necessidade, está ligada com a outra palavrinha aí, que é a teleologia, certo? A teleologia, que é uma linha de raciocínio, né? O raciocínio teleológico, que admite um objetivo determinado, tá? Quer dizer, o ser vivo tem um objetivo. O ser vivo, ele existe e ele tem um objetivo. Qual que é o objetivo dele? É se tornar mais perfeito à medida que ele evolui. Caminhar no sentido da perfeição. Tá? Então, para isso, né, aí essa necessidade faz surgir o órgão que você precisar. Tá? Bom, dei exemplo aí com uso. Né? Agora vou dar um exemplo com desuso aqui, o caso das cobras. Né? Ele falava, né, que o lagarto, réptil, né, passou a viver em buracos, né, tocas, e aí ele não usava as pernas atrofiaram e virou cobra. Certo? Então, o desuso aí, as pernas atrofiaram até desaparecer, virou cobra. Então, você tem, assim, essas explicações, estão erradas, é claro, à luz do nosso conhecimento, mas o pessoal acreditou muito nisso aí. Nós estamos falando em 1809, né? Nós estamos falando em 1809. Essa ideia dele, gente, é muito palatável, ela é fácil de ser engolida, né? De ser digerida, certo? Então, o pessoal faz, não, realmente tem toda a lógica, é isso mesmo, tarará, tarará, tá? Agora, ninguém parou, né, para fazer experimentação, mas alguns fizeram, tá? Alguns fizeram. O Weissman, por exemplo, fez experimentação, né, mostrando aí que você cortava rabo de rato aí, ao longo de 20 gerações, aí o rabo continuava do mesmo tamanho. Mas aí o pessoal contra-argumentava, falava assim, não, mas peraí, mas aí não houve uma necessidade.
A herança de característica adquirida é adquirida pela necessidade, né? Pelo uso e desuso. E você não fez nada disso, você só cortou o rabo. Certo? Então, assim, né? Tinha um debate sobre isso aí. 1809. 1809, tá? E, coincidentemente, em 1809, nasceu Darwin, tá? O Darwin nasceu em 1809. Darwin é esse aqui, certo? Nasceu em 1809. E o Darwin tem uma história toda muito complicada, né? Uma história de vida complicada, apesar de que complicada é a história, entendeu? Mas ele é um cara que nunca teve muito problema. Darwin, ele era de família riquíssima, certo? Família riquíssima. E então ele nunca teve problema aí de dinheiro, não sei o que e tal, certo? Mas o Darwin, ele ficou órfão, né? A família dele, né? Os tios dele, que viraram os tutores dele, né? Colocaram ele lá para fazer medicina, certo? Ele não gostou, ele não gostava de sangue. Medicina de 1830, certo? Medicina de 1825, 1830, era um negócio meio complicado, né, gente? Não tinha anestesia, não tinha antibiótico, não tinha anti-inflamatório. Então, vocês imaginam, né? Se ia cortar a perna no sujeito sem anestesia, né? E muita pessoa chegava para o médico, já chegava nas últimas, né? Tinha poucos médicos, né? Acesso à saúde muito difícil. Então, o sujeito chegava lá com o pé lá em inflamação terrível, tinha que amputar. Agora, você imagina amputar sem anestesia. Então, o Darwin não gostou muito desse negócio, não. E falou com os tios dele lá que ele ia sair lá da medicina e ia estudar história natural, certo? História natural é biologia, né? Hoje que a gente chama de biologia. Na verdade, na época, história natural estudava os três reinos, né? O reino vegetal, o reino animal e o reino mineral, né? Os minerais, né? Tinha essa história, né? Reino animal, reino vegetal, reino mineral. Aí o reino mineral saiu, né? Foi lá para a geologia, e o reino animal e o vegetal ficaram aqui na biologia. Mas na época, então, chamava história natural, naturalista, né? Naturalista. Aí ele foi lá, né? Estudou lá a história natural. E assim que ele estava formando, né? Estava terminando ali o curso dele, ele conseguiu, através dos tios dele, da família, uma família poderosa, né? Ele conseguiu uma viagem a bordo do navio chamado Beagle, tá? Esse Beagle, ele ia dar a volta ao mundo e eles precisavam, naquela época, aquela história de imperialismo, tá? Eles precisavam, naquela época ali, de um naturalista de bordo, tá certo? Naturalista de bordo. Apesar de ser 300 anos depois dos grandes descobrimentos, né? Sempre havia aquela perspectiva que um navio dando volta ao mundo podia encontrar uma ilha nova, né? Uma terra nova, desabitada, e a Inglaterra, então, podia tomar posse, né? Ali para o Império Britânico, certo? Então, precisava de naturalista de bordo, mais ou menos um Pero Vaz de Caminha, né? Para falar o que tinha ali, que planta que tinha, que animal que tinha, que recurso mineral que tinha e tal. Então, ele foi aí como naturalista de bordo. Era uma viagem programada para 2 anos, acabou durando 5, como vocês estão vendo aí. E nessa viagem, ele fez muitas observações, tá? De fauna, flora, tá? No mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, tá? Na Argentina, certo? No Chile, na Bolívia. Ele atravessou os Andes, tá? Do Chile, ele chegou na Bolívia. Ele atravessou os Andes, certo? Então, ele fez assim numerosas observações, e as principais foram feitas no arquipélago das Galápagos, que é um arquipélago que pertence ao país que é o Equador, né? E lá ele fez observações sobre as tartarugas, sobre os pássaros, sobre a flora também de Galápagos, né? E ali ele começou a recolher um volume de informação que, quando ele volta para a Inglaterra, ele vai desenvolver, então, uma teoria
em cima de todos, posso falar para vocês, centenas, né, de situações que ele vivenciou nessa volta dele ao mundo, que estão registradas no diário dele, tá? Existe o diário dessa viagem, muito interessante, já li, e ele registrou isso e dali foi montar, desenvolveu a teoria da evolução. Lembrar vocês que antes do Darwin ir para a medicina, ele teve no seminário para ser pastor, tá? Então, ele tem uma fase dele que é criacionista, tá? O Darwin, quando ele estava no seminário, ele era criacionista. Quando ele entra no curso de História Natural, qual livro que era usado? Né? O livro do Lamarck. E aí ele aceitou bem as ideias do Lamarck, então ele era lamarquista. Tá? Aí depois é que ele vai desenvolver a teoria dele. Tá? Então ele teve uma fase criacionista, uma fase lamarquista, e depois ele tem a fase, evidentemente, dele, né? Darwinista. Tá? Bom, ele desenvolveu a teoria de evolução, mas ele tinha receio de publicar, ele sabia que ia ter perseguição da igreja. Aí você vai falar assim, mas Lamarck não teve receio de perseguição da igreja. Lamarck publicou o livro dele na França, 1809, certo? 1809. 30 anos depois da Revolução Francesa. Né? Então, França é o berço da liberdade, igualdade, fraternidade, tal. Então, na França não tinha esse problema. Agora, na Inglaterra, você tinha uma igreja ligada ao Estado, a igreja anglicana. Né? Então, você sabe a origem do anglicanismo, vocês já estudaram isso, né? Que o rei queria casar e o Papa não deixou, aí ele brigou e fundou a igreja dele e tal. Então, você tinha uma igreja ligada ao Estado, certo? Então, ele sabia que ia dar confusão. Então, ele ficava adiando. E um outro sujeito chamado Wallace, que está aí do lado, que teve aqui no Brasil, inclusive, na Amazônia, um tempo aí, coletando inseto. O Wallace estava na Malásia, e lá ele teve uma ideia muito interessante sobre a evolução de orquídea. Não sei se vocês sabem, mas na Malásia tem uma diversidade de orquídeas extraordinária. Então, essa diversidade chamou a atenção do Wallace, e o Wallace, então, propôs uma teoria para explicar como é que surgiu a diversidade de orquídeas lá da Malásia. E aí ele mandou para o Darwin, porque o Darwin não é o cara só da teoria de evolução, não, tá? Darwin estudou minhoca, grande parte do que se descobriu sobre humus e não sei o que foi o Darwin. Ele estudou crustáceos, tá? Um crustáceo chamado craca, né? Ele um cara que estudou muito reprodução de craca. E ele estudou planta, aquele negócio de fototropismo, que planta curva em direção à luz, certo? Quem descobriu foi o Darwin. Ele não descobriu que era por causa de hormônio e auxina, mas ele sabia que tinha alguma substância envolvida nisso aí. E ele descobriu reprodução de orquídea. Como plantar semente de orquídea, que é quase microscópica. Então, Darwin era um dos caras que mais entendia de orquídea no mundo. Então, quando o Wallace escreveu sobre a evolução de orquídea, e o Wallace conhecia o Darwin, ele mandou isso para o Darwin dar uma lida. Ele falou, Darwin, dá uma lida aí. Minha ideia sobre evolução de orquídea, se você achar que está bom, você publica. Na hora que o Darwin leu o trabalho do Wallace, as ideias do Wallace eram extremamente parecidas com as ideias dele, inclusive as mesmas palavras. Sabe? Luta pela sobrevivência, seleção natural, essas coisas. E aí, o que aconteceu? Né? Foi combinado, então, uma apresentação das duas ideias, né? Em 1858. Né? Em 1858. Olha pelas datas aí, ó, 22 anos depois da viagem dele no Beagle. Certo? Ele desenvolveu a ideia, e a ideia estava pronta, mas ele não publicava de jeito nenhum e morria de medo de perseguição. Aí divulgou as ideias dele lá numa reunião da Sociedade Científica Britânica, juntamente com as ideias do Wallace. Quer dizer, foi lido um resumo, né, da teoria dele, a carta do Wallace, lá, a teoria do Wallace,
Aí pronto, ficou tudo pacífico, certo? Ficou tudo pacífico. O pessoal até não deu lá tanta importância assim, porque o pessoal já conhecia mais ou menos as ideias, alguns, né, já conheciam, o Wallace não, mas alguns já conheciam as ideias do Darwin, já sabia que ele vinha desenvolvendo isso há muito tempo. Ele trocava muita correspondência com alguns cientistas, principalmente botânicos. Bom, aí convenceram ele que não ia ter perseguição, não ia ter nada, que ele apresentou lá a teoria dele, não deu confusão nenhuma, aí foi publicar o livro dele, A Origem das Espécies. Famoso livro, A Origem das Espécies pelo Mecanismo da Seleção Natural. Ele publicou em 1859. Aí foi um estardalhaço, né? Porque enquanto ele estava divulgando as ideias dele entre cientistas, não havia perseguição. Mas na hora que esse livro caiu aí na rua, aí todo mundo leu, inclusive o pessoal da igreja, né? Da igreja anglicana. E aí teve uma perseguição violenta contra ele. Tá? Uma perseguição violenta contra ele. E aí não foi só a igreja anglicana, a igreja católica também não aceitou muito bem, certo? Mas o perrengue que ele passou na Inglaterra não foi por causa da igreja católica. Tá? Eu acho que isso aí tem que ficar bem claro, que tem muita gente que acha que, quando fala, o Darwin sofreu perseguição da igreja, fica achando que é a igreja católica, né? Porque a história da igreja católica é cheia de perseguições, né? Galileu que o diga. Mas, na verdade, a grande perseguição que ele sofreu foram dos bispos da igreja anglicana. Claro que a igreja católica também não aceitou muito bem a teoria, não. Porém, gente, tá? Desde 1961, se eu não estou enganado, tá? Desde 1961, depois vocês pesquisem aí, Concílio Vaticano II, Concílio Vaticano II, II é um gariz romano, né? Concílio Vaticano II, desde o Concílio Vaticano II, que a Igreja Católica ela aceita a teoria de evolução de Darwin. Tá? A Igreja Católica aceita a teoria de evolução de Darwin, desde o Concílio Vaticano II. Claro que tem alguns padres, bispos e não sei o que dentro da Igreja Católica que não são de acordo. Tá? Até hoje aí, você vê o Papa hoje aí, ele escreve uma encíclica. Tem um tanto que acha ruim dentro da própria igreja. Tá? Quanto mais, então, teoria de evolução. Né? A igreja, gente, a igreja católica, eu posso falar da igreja católica que eu conheço mais, tá? Se alguém aí pertencer a outra religião e puder falar para nós, vai ser um prazer e uma honra. Mas a igreja católica, ela é criacionista evolucionista. Tá? Mas como é que pode, Ramon? A igreja católica admite que o primeiro ser vivo foi criado por Deus, ou criado com intervenção divina. Tá? E a partir daí evoluiu. Tá? A ideia da Igreja Católica é essa. O primeiro ser vivo foi criado por Deus e a partir daí evoluiu. Ou como já falam, né? O primeiro ser vivo foi criado por Deus com a capacidade de evoluir. Né? Então essa é a ideia da Igreja Católica, para não trombar de frente aí. Tá? A Igreja Católica, gente, ela fala, né, nas ideias dela aí, que Deus interferiu duas vezes, tá? Ao curso da evolução. No surgimento do primeiro ser vivo, no surgimento da alma do homem. Bom, a alma do homem não é assunto da ciência, né? Então não causa problema. Por isso que eu falei com vocês no início da aula, vocês podem ter ficado assustados, que o criacionismo não é um entrave. Tá certo? Importante é aceitar a ideia de evolução. Que os seres vivos modificaram ao longo do tempo e tem uma explicação por trás disso aí. Certo? Então, assim, né, não estou falando que a igreja está certa e é assim. Não, estou falando que assim, é menos problemático para a biologia essa abordagem, tá? Do que simples negação. Né? Não é nada disso, vão queimar na fogueira, pega ele aí, passa gasolina e traz ele aqui. Né? Bom, então o livro Origem das Espécies é o marco, né, da teoria de evolução. Então, assim, eu acho muito importante sempre citar o Wallace. Porque se o Wallace não tivesse escrito essa carta para o Darwin, talvez o Darwin nunca tivesse publicado nada.
tá? Eu acho que assim, o Wallace teve um papel assim, meio sem querer, né? Mas ele foi um catalisador aí. Porque se não é ele, meu filho, o Darwin não ia publicar nada, não. Então, como é que é a teoria aí, o evolucionismo de Darwin e Wallace? Olha, eu costumo falar para os alunos o seguinte, olha, evolucionismo Lamarck tem 2 pontos. 2 pontos. Lei do uso e desuso, herança dos caracteres adquiridos. Tá certo? Lei do uso e desuso, herança dos caracteres adquiridos. E o evolucionismo de Darwin e Wallace tem 5 pontos. Tá? Vê se você consegue guardar nessa ordem. Se você pular algum ou emendar algum com o outro, mas mantendo a ideia, tudo bem. Tá? Primeiro, existem variações entre os seres vivos da mesma espécie. Então, olha aqui embaixo, ó, as girafas não são todas iguaizinhas, não. Essa aqui tem pescoço curto, essa aqui tem pescoço comprido, tá? Existem variações entre os seres vivos da mesma espécie, tá? Vocês, se vocês pudessem olhar agora aí uma para outra, vocês iam ver. Vocês são da mesma espécie, eu também, e nós temos nossas diferenças, nossas variações, né? Algumas variações são mais adaptativas do que outras. Algumas variações são mais adaptativas que outras. Né? Algumas variações que a gente apresenta nos tornam mais adaptados. Tá? Não quer dizer nos tornam mais fortes, tá, gente? Nos tornam mais adaptados. Então, um organismo mais adaptado, ele se alimenta melhor. Com isso, ele é mais saudável. Com isso, ele vive mais tempo. E se ele vive mais tempo, ele tem mais descendentes. Então, o resumo da adaptação é o número de descendentes. É o número de descendentes. Quando o organismo está bem adaptado, ele produz muitos descendentes. Tá certo? Produz muitos descendentes. Então, existe esse conceito, adaptação ou aptidão, de acordo com Darwin, é deixar muito descendente. Quanto mais descendente deixa, mais adaptado está. Tá certo? Então, algumas variações são mais adaptativas. Aí, na natureza, existe uma luta pela sobrevivência. Por quê? Porque nascem mais indivíduos do que o ambiente suporta. Então, peixe. Vamos supor que a fêmea bota 2.000 ovos por ano. São ovinhos, né, gente? Minúsculos, né? 2.000 ovos por ano. Ou é 2.000 ovos, 2.000 ovos, 2.000 ovos, 2.000 ovos, 2.000 ovos, 2.000 ovos. Tá? Não interessa se na lagoa tem 1.000 peixes, 2.000, 10.000, 100.000, a fêmea está botando o mesmo tanto. Tá? Ela está botando o mesmo tanto. E aí nascem os filhotes e eles vão ter uma luta pela sobrevivência. E aí nessa luta pela sobrevivência, que não tem comida para todos, não tem espaço para todos, aí ocorre a seleção natural. Aí ocorre a seleção natural das formas mais adaptativas. Então as formas, as variações mais adaptativas, elas permanecem, né? As variações menos adaptativas são eliminadas. Né? Mais adaptado ali permanece, sobrevive. Mais saudável, né? mais forte no sentido de mais saudável, vive mais, gera mais descendentes. E aí vem a coisa doida, né? Que essa característica aí, adaptativa, ela passa para o descendente. Essas características se transferem aos descendentes. Tá? Então, olha aqui, ó. No início, eu tenho girafa, né? Pescocinho, pescocinho, pescoção. Aí faltou alimento. Faltou alimento. Então, aquelas com pescoço menor, elas não tinham como se alimentar das folhas das árvores. Então, elas morreram. As de pescoço maior conseguiam se alimentar. E os filhotes delas já nasciam com o pescoço maior. Tá certo? Já nasciam com o pescoço maior. Por quê? Porque essa característica, pescoço maior, é transmitida para o descendente. Tá? Como? Aí Darwin não sabia, nem Darwin nem Wallace. Por quê? Porque a teoria deles é de 1859 e a genética de Mendel
Mendel descobre a genética em 1865, 6 anos depois, mas a genética de Mendel só é entendida em 1900. E aí, em 1900, o Mendel já tinha morrido, Darwin já tinha morrido. O Wallace eu não sei, não tenho certeza se o Wallace já tinha morrido em 1900, não. Certo? Mas o Mendel e o Darwin eu tenho certeza. Então, ele não sabia, tá? O Darwin não sabia como passar para o descendente. Mas que passava, ele sabia, gente. Isso aí todo mundo sabe. Né? Aliás, começaram a estudar genética, hereditariedade, por causa disso. Para tentar explicar por que os filhos são parecidos com os pais ou com os avós. Né? Então, que característica passa para o descendente, todo mundo sabe. Então, o Enem já perguntou isso uma vez, aliás, mais de uma vez. O seguinte, teoria de Darwin está aí, Darwin e Wallace. Tá? Agora, tudo aqui está certinho. Tá certo? Mas Darwin não encontrou explicação para duas coisas. Darwin não encontrou explicação como surgem as variações. Como surgem as variações. Tá? Darwin não encontrou explicação para isso. Vou botar uma interrogação aqui. Como surgem as variações? Darwin não encontrou explicação para isso. E Darwin não encontrou explicação de como que elas passam para o descendente. E essa explicação está na genética. Como que passa para o descendente? A genética, azão, azinho, tarará, tal. E como que surgem as variações? Genética, mutação. Mutação. Então, para isso, ele não achou explicação. Mas já estava certo, o caminho dele estava certo. Tá? Então, aí, na sequência, né, depois que o Darwin morreu, certo? Aí, lá para 1930, aí a genética já havia sido descoberta, né, ou redescoberta em 1900. A mutação tinha sido descoberta em 1910, cromossomo, tal. Né? E aí, em 1930, o pessoal que estava lá falou o seguinte, olha, vamos juntar aí essas ideias novas com a ideia aí de Darwin e vamos fazer uma síntese. Síntese, gente, é quando você pega várias ideias e junta numa só. Então, daí vem o termo teoria sintética. Né? Muito conhecida também com o nome de neodarwinismo. Tá? Neodarwinismo. Então, basicamente, é o quê? São as ideias de Darwin, tá? Que foram turbinadas, né? Somadas com os novos conhecimentos. Alguns pesquisadores, né, se destacaram nessa teoria sintética. Tá? A teoria não leva o nome de nenhum deles, mas a gente sabe que eles participaram e a gente tem que dar o crédito para eles. Né? E eu gosto muito de dar o crédito para os caras, porque eu acho que isso aí é um dos pontos fundamentais da biologia. Né? Como disse lá o Dobzhansky lá no início, nada faz sentido na biologia se não for à luz da evolução. Né? Então, o próprio Dobzhansky participou da teoria sintética. O Mayr, Ernest Mayr é aquele do conceito de espécie, seres da mesma espécie cruzam entre si, dão descendente fértil. O Stebbins, o Dobzhansky era geneticista. O Mayr era um sistemata, né? Classificação. O Stebbins era um zoólogo, tá? Zoólogo. O Ayala era um geneticista também. Então, essa turma toda aí juntou, né, para sair uma síntese. Né? Gente, síntese não é resumo, não, tá? Resumo é quando você pega um texto e resume. Pega as ideias principais. Síntese é quando você pega vários textos, tira as ideias principais e junta numa só. Aí é síntese. Tá? Faça uma síntese. Opa, então tem que pegar 2, 3, 4 textos. Não existe síntese de um texto só, não. Tá? Não existe síntese de um texto só, não. Tá bom? Igual quando você pega lá na redação do Enem, que vem 3 textinhos lá, inspiradores ali, você trabalha com uma síntese, né? Você pega um pedacinho de um pedacinho do outro, né? Um pedacinho, no caso, é a ideia, né? Você não pode copiar o pedacinho, né? Então, de acordo com o evolucionismo aí da teoria sintética, as variações, tudo que Darwin falou está certo.
para começo de conversa. Tá? E eles vão explicar que as variações resultam das mutações de recombinação do material genético, crossing over, né, que esse negócio. Eles vão falar, então, que existe a luta pela sobrevivência mesmo, que existe a seleção natural, que quem evolui é a população, não é o indivíduo. Tá? Porque, para Lamarck, quem evolui é o indivíduo. Né? O indivíduo evolui, vai esticando, 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 ficou pescoçudo. Você vê que a ideia de Lamarck é bacaninha porque não morre ninguém. Né? Todo mundo se dá bem no final. Inclusive, a igreja gostava dessa ideia. Né? Não morre ninguém. Isso aí tem uma tradução na igreja como sendo para todo mundo tem salvação. Né? Agora, Darwin já morre, né? Olha um aqui, ó. Tá certo? Aquele que não está adaptado não sobrevive. Tá? Então, para Darwin e para a teoria sintética, a população é que evolui. Né? As variações ruins, os indivíduos que têm as variações ruins, deletérias, né, vão sendo eliminados gradativamente na luta pela sobrevivência, na seleção natural, e aqueles que têm as variações vantajosas, adaptativas, permanecem. Né? Mas é a população. Né? E, claro, aí vai explicar como é que isso passa para a descendência, vem a genética, né? Explicando como é que isso passa para a descendência, e vem a genética de populações. Né? A genética de populações vai explicar como é que isso aí passa de uma população para outra ao longo do tempo, né? Como é que funciona. Tá? Então, essa é a teoria sintética ou neodarwinismo. Toma muito cuidado em prova, tá? Toma muito cuidado em prova. Se eles falarem assim, né? Conta uma historinha lá e aí fala assim, são conclusões de Darwin. São conclusões de Darwin. As variações, existem variações, vírgula, que surgem através de mutações, vírgula, entre os seres vivos. Não, peraí, aí não. Darwin não fala em mutação. Darwin morreu 30 anos antes dos caras descobrirem mutação. Tá? Então, não põe Darwin em mutação aí não, que não vai dar certo. Tá? Agora, se for num contexto moderno, atual, teoria sintética, ou outras teorias que vieram aí depois, tá? Aí você pode falar, não, as variações surgiram por mutações, recombinação gênica, alterações de funcionamento do material genético, tal. Vocês vão aprender um monte ainda na faculdade. Tá? Mas não põe Darwin falando em mutação e nem genética, não. Tá? Porque aí você vai errar feio. Tá certo? Aí vem aquela história, né? Na caverna tem peixe cego. Peixe que vive em caverna é cego. Explique isso de acordo com o criacionismo. Deus criou ele cego e pronto, acabou. Tá? Explique isso de acordo com o lamarquismo. Ele não usava o olho, dentro da caverna é escuro, não usava o olho atrofiou, os descendentes já nasceram sem olho. Né? Os descendentes já nasceram sem olho. Isso é lamarquismo. Agora, explique isso à luz do evolucionismo de Darwin. Na caverna nascem peixes com olho e sem olho. Existem variações. Né? Assim como entre nós aí nasce gente cega de nascença. Na caverna também nasce peixe que não enxerga. Tá? Peixe que não enxerga e peixe que enxerga. Agora, enxergar dentro da caverna e não enxergar não faz grande diferença. Né? É escuro. Certo? Mas aí você fala assim, não, mas aí se ele não enxerga, se o olho dele não se formou, sobrou nutriente no embrião. Aquele nutriente que ia dar origem ao olho, ele vai ser usado para desenvolver outras coisas. Então, os peixes de caverna, por exemplo, os peixes são cegos, eles costumam ter bigodes, né, que eles chamam de barbilhões, que é para sentir as vibrações da água. Então, eles são cegos, mas eles percebem melhor as vibrações da água que os outros. Tá? Então, a seleção natural favorece eles. Os outros são eliminados e eles ficam e passam para o descendente. Agora, a teoria sintética vai falar a mesma coisa, mas vai falar que isso é mutação. Né? O peixe que nasce cego na caverna ali é por causa de uma mutação.
Aí sobra mais nutrientes, desenvolve outras características e essa mutação passa para a descendência, né? Através da genética. Tem um gene para isso aí que passa para a descendência. Entendeu? Então, eles podem te explicar, pedir para você explicar. Pelo criacionismo, duvido, tá? Mas pode pedir. Pelo criacionismo, duvido porque é uma prova de ciência. É uma prova de ciência. Tá certo? Não é uma prova de religião. Né? Eu explicaria numa boa, mas eu sei que tem gente que ia partir para o extremismo. Né? Fala assim, não, eu sou ateu, eu não acredito em religião, nem sei o que é teoria de criacionismo, porque eu não acredito nesse trem. E aí fala assim, pô, isso aí não é ciência, essa prova é de ciência, aí vai dar confusão, né? Vai dar confusão, tá? Então, eu duvido muito que eles perguntaram. Né? Se perguntasse, é isso aí. Então, de acordo com o criacionismo, de acordo com o lamarckismo, de acordo com o darwinismo, de acordo com teoria sintética. Aí, na teoria sintética, você enfia no meio aí a mutação e a genética. Né? É a mesma coisa que o Darwin falou, só que você vai enfiar no meio a mutação como origem da variação e a genética como passagem disso para o descendente. Tá bom? Tá claro? Tipos de seleção natural. Alguma dúvida até agora aí, gente? Nenhuma dúvida, Ramon. Diga, Laura. Não, eu falei que não tem nenhuma. Ah, não tem, não? Não tá. Não. Uai, então tá bom demais, que eu tenho tanto. Eu tenho um monte. Assim, sobre o que Não, isso é, né? isso Mas no momento assim. do ponto de vista prova, né? Matéria, teoria, tá tudo bem, né? Mas dúvidas existenciais sobre esse assunto aí todo mundo tem, né? Eu acho que isso é por aí. Bom, Pois é. vamos lá então. Gente, Darwin era inglês, né? Darwin era inglês. E a teoria de evolução, ela evoluiu. A teoria de evolução desenvolveu muito na Inglaterra, né? Mesmo após a morte do Darwin. Darwin deixou muitos seguidores, certo? E aí o pessoal lá começou a estudar a seleção natural mais a fundo. E eles perceberam, então, 3 tipos de seleção natural, tá? Para explicar esses 3 tipos de seleção natural, nós vamos usar um modelo aqui, tá? Numa espécie de ave, tá? Que eles estudaram lá na Inglaterra foi pardal, tá? Mas imagina uma espécie qualquer de ave e você constrói um gráfico desses aí, ó, tá? Você constrói um gráfico desses aí. No eixo Y, número de indivíduos da população e no eixo X, comprimento da asa, chamada envergadura, da ponta de uma asa até na ponta da outra. Tá certo? Então, numa população natural, você vai ter número de indivíduos. Olha aqui, ó, número de indivíduos. Poucos indivíduos que têm asa pequena, muitos indivíduos que têm asa média e poucos indivíduos que têm asa muito grande. Correto? É como se você pegasse aí num cinema, né? Imagina o pessoal está entrando no cinema e você está medindo o pessoal que está entrando, certo? Então entrou uma população lá no cinema, certo? Aí você vai ver que tem poucas pessoas. Vamos imaginar só adultos, tá? Não vamos colocar criança, não, porque senão fica complicado você fazer medida disso aí. Imagina lá, é um filme para adulto, tá? Criança não entra, certo? Então você vai ter poucos indivíduos que têm estatura muito baixa, né? Menos de 1,60 m, certo? Você vai ter poucos indivíduos com menos de 1,60 m. Você vai ter poucos indivíduos com mais de 1,85 m, né? Poucos indivíduos com mais de 1,85 m. E a maioria dos indivíduos vai estar aí entre 1,60 m e 1,85 m, né? Uma estatura média. Então, esse tipo de distribuição chama-se distribuição normal, né? Curva de distribuição normal, tá? Então, isso aí é estudado na estatística, tá certo? Esse evento aí é um evento aleatório, né?
o indivíduo na população pode ser pequeno, pode ser médio, pode ser grande, aí no caso da ave, né, o comprimento da asa, e se aleatório, e distribui dessa forma aí na população, né? Poucos indivíduos com asa muito pequena, poucos indivíduos com asa muito grande, a maioria com asa média. Bom, então esse é o padrão, tá? E daí? Então imagina essa situação aqui, ó. As aves precisam voar longas distâncias para buscar alimento. Quem vai ter mais vantagem? Elas têm que voar longas distâncias. As de asa pequena, as de asa média ou as de asa grande? Elas têm que voar longas distâncias. Quem é que vai ter mais vantagem? Né? As de asa grande. Né? As de asa grande. Dá uma impulsão maior para elas. Né? Então, se a população hoje é assim, tá? E essas aves agora passam a ter que voar longas distâncias para conseguir alimento, daqui a algumas gerações, olha aqui, ó, o gráfico vai ter deslocado para a direita. Vai diminuir o número de aves na população, que tinha asa muito pequena, que não aguenta voar. Tá certo? E vai aumentar o número de aves com asa o quê? Grande. Então, deslocou para a direita. Então, favoreceu um dos extremos do gráfico, concorda? A linha pontilhada aqui é onde estava, tá? A linha pontilhada aí é onde estava, certo? Então, surgiu aí esse problema, né, de ter que voar a longa distância para buscar alimento. Então, isso foi selecionando, né, foi eliminando as que eram mais fraquinhas, tinha mais dificuldade para voar, asa pequena, tá? Favorecendo as de asa grande. Então, quando favorece um dos extremos, ou grande ou pequeno, quando favorece, tanto faz, tá, gente? Quando favorece qualquer um dos extremos, seja o grande, seja o pequeno, você chama de seleção direcional. Então, no caso, as aves de asas maiores foram favorecidas. E a próxima geração terá asas maiores também. Né? Porque a genética transfere isso para o descendente. Não é herança de característica adquirida, não. É genética. Certo? Essa ave já tinha, né, o gene para asa grande, tal, e aí passou para os descendentes. Vai nascer mais descendente de asa grande. Tá? Bom, agora olha aqui, ó. A tempestade afetou o bando de aves em voo. Você tinha um bando de aves voando. Tá? Você tinha lá 1000 aves voando. Certo? Migrando, sei lá o que elas estavam fazendo. Tinha 1000 aves lá voando. Aí dá uma tempestade, a chuva louca com um vento maluco. Certo? As que têm asa pequena, aqui, ó, o padrão era esse, ó, tá? Pontilhado. As que têm asa pequena não conseguem vencer os ventos. Elas são fracas, elas não conseguem vencer os ventos. Então, elas são jogadas em parede, penhasco, sei lá onde, no chão, tá certo? E morrem. E as de asa é grande demais, tem muita pena, encharca. A pena fica encharcada, ela fica pesada, não consegue voar, cai exausta lá e morre também. Tá certo? Então, você tem a eliminação dos dois extremos. Então, quem é que se dá bem? As aves que tinham asa de tamanho médio, que é suficiente para vencer a força do vento, que não aumenta o peso dela tanto assim quando absorve água. Tá? Então, aí, ó, favoreceu o tipo médio. Então, isso chama-se seleção estabilizadora ou normalizadora. Tá? Então, quando favorece um dos extremos, ou favorece esse, tá? Favorece um dos extremos, você chama direcional. Está indo numa direção, tá? Direcional. Agora, quando favorece o meio, aí você chama de seleção estabilizadora ou normalizadora. E ainda tem uma seleção que dá o favorecimento simultâneo dos tipos extremos. Desaparece o meio, ou vai desaparecer no meio, e vai favorecendo os extremos. Então, esse tipo de seleção é difícil de arrumar um exemplo simples, tá? Igual esses dois que eu dei aí anteriormente. Mas nós vamos ver aqui a seguir uma situação muito comum aí
na biologia, extremamente importante na biologia, que está na origem da diversidade, né? Na origem da diversidade, que envolve aí esse tipo de seleção que a gente chama de seleção disruptiva. Tá? Só que eu vou exemplificar, não vai ser com ave, não. Eu vou exemplificar com camundongos. Tá? Eu vou exemplificar com camundongos. Eu acho mais fácil. Tá certo? Exemplificar. Podia ser com ave também, mas eu acho mais fácil exemplificar com camundongo. Os alunos costumam guardar bem essa explicação. Tá? Então, se valorizar um dos extremos, pode ser o da direita, pode ser o da esquerda, depende da situação, seleção direcional. Se valorizar o meio, seleção estabilizadora e normalizadora. Se eliminar o meio e favorecer os extremos, seleção disruptiva. Cuidado que esses termos já apareceram em prova do Enem, tá? Cuidado. E aqui está a formação de novas espécies. Tá? Existem várias maneiras de se formar novas espécies. O caso que nós vamos estudar é o caso clássico. É a especiação em situação de alopatria. É o isolamento geográfico seguido de isolamento reprodutivo. Tá? Não, Ramon, não entendi nada. Não, você vai entender. Facinho, facinho. Tá? Então, olha aqui. Ó. Você tem o mar, né? E você tem uma ilha. Certo? Você tem uma ilha ali. Nessa ilha vive uma população original lá de camundongos. Tá? Camundongos. Então, tem camundongo branco, tem camundongo preto, tem camundongo cinza, tem camundongo cinza claro, camundongo cinza escuro, camundongo branco, camundongo preto. Tem de tudo, tá certo? Tem de tudo lá, nessa população original que está lá numa ilha. Tá? De repente, aconteceu um problema lá nessa ilha e ela dividiu em duas. Tá certo? Sei lá o que foi lá, foi um terremoto, maremoto, tsunami, vulcanismo, Donald Trump, sei lá, tá certo? Aconteceu alguma doideira lá e dividiu essa ilha em duas, tá certo? Logo que dividiu essa ilha em duas, olha aqui, ó, uma parte dos camundongos vieram para a ilha A, formaram um grupo de camundongos aí que eu vou chamar de grupo A, tá certo? E uma parte aí foi para a ilha B, que nós vamos chamar de grupo B. Então, nessas duas ilhas, é uma amostra do que eu tinha lá na população original. Tem camundongo branco, tem camundongo cinza, tem camundongo preto, tem de tudo. Tá certo? Só que agora eles estão em isolamento geográfico. Surgiu um braço de mar aqui no meio, uma barreira geográfica. Os camundongos do lado A não podem cruzar com os camundongos do lado B. Isso vai levar, ao longo do tempo, a uma modificação nesses camundongos. Tá? Por quê? Mutações diferentes acontecem nos dois ambientes. Tá? Pressões seletivas podem ser diferentes nos dois ambientes. Certo? E isso vai levar a uma mudança gradual neles. Aliás, gente, uma das ideias tanto de Lamarck quanto de Darwin é o gradualismo. Essas mudanças são graduais, tá? Não são da hora para outra, não. Nós vamos facilitar, nós vamos aumentar a velocidade dessas mudanças, porque do lado A aqui, ó, só tem capim, pedra e areia. Do lado A. Os camundongos vão ter que comer semente de capim, bichinho tem debaixo das pedras, tá? Sementinha. Os camundongos do grupo A vão ter que comer isso. É capim, ralo, um capinzinho lá, pedra, areia. E os camundongos lá do grupo B, aqui tem árvore. Nessa ilha B aqui, ó, certo? Nessa parte daí tem árvore. Muita árvore. Aí tem fruto grande, tem semente grande, não sei o quê, e tem muita sombra. Tem muita sombra. Tá? Agora, tem predador em A, tem predador em B. Tá certo? Cobra, gavião, sei lá. Tá? Tem predador em A e em B. Né? Na hora que dividiu a ilha, dividiu os predadores também. Tá certo? Agora, ao longo do tempo, lembra que os camundongos podem ser branco, cinza, cinza claro, cinza escuro, preto, etc. Nesse ambiente A, quais camundongos que vão ter mais vantagem?
que vão ficar mais ocultos dos seus predadores, né? Os predadores vão ter mais dificuldade de achar. Os camundongo claro ou os camundongo escuro? Do lado A. Imagina, capinzinho rasteiro, pedra, areia. Quais vão ter mais facilidade de camuflagem do lado A? Os mais claros ou os mais escuros? Hein? Os mais claros, né? Isso aí, os mais claros. Então, essa população do lado A vai eliminando os escuros. O predador pega. O predador vai pegando os escuros, vai sobrando os mais claros. Cruza entre si, dá os descendentes cada vez mais claros, tá vendo? Já do lado de cá, como tem muita sombra, não sei o quê, os mais escuros é que são favorecidos. Eles camuflam melhor na sombra. Então, os mais claros vão sendo eliminados, vão ficando os mais escuros. Então, uma população vai clareando, a outra vai escurecendo. Antes era uma média, né? Vai clareando, vai escurecendo. Quando chega nesse ponto, aí passaram-se 1000 anos, tá? Gente, 1000 anos são umas 10.000 gerações de camundongo. Camundongo reproduz umas 10 vezes por ano, tá certo? Se tiver alimento à vontade, 10 vezes por ano. Em 1000 anos são 10.000 gerações. Observa uma coisa importante. Tempo não interessa. Interessa é o número de gerações. Tempo não interessa. Interessa é o número de gerações. Tá? Porque para uma bactéria, 1000 anos, nossa senhora, é uma eternidade. Para a gente, 1000 anos, né, são 40 gerações. Certo? A geração humana é considerada 25 anos. Tá? Então, vamos supor que aí tem 10 gerações por ano, então 1000 anos são 10.000 gerações. Então, chega um ponto que se eu chegar de barco aqui e pegar um camundongo da ilha A e um camundongo da ilha B, eu vou saber, ó, esse camundongo mais claro é da ilha A, esse camundongo mais escuro é da ilha B. Bota os dois para cruzar. Cruza e dá descendente fértil. Cruza e dá descendente fértil. Opa, peraí. Então, eles são da mesma espécie? São. Eles ainda são da mesma espécie. Eles ainda são da mesma espécie. Mas são raças geográficas. O que é raça geográfica? Subespécie. Né? Subespécie. Entenderam? Então, era lá, camundongo, mus musculus, que é a espécie lá do camundongo. Certo? Então, agora você vai ter mus musculus claros e mus musculus escuros. Tá certo? Então, você tem as duas subespécies. Mas ainda são da mesma espécie. Aí passou mais 10.000 anos, que aí vezes 10 são 100.000 gerações, tá? Chegou uma hora que esses camundongos aqui, ó, agora tá tudo branco já, tá certo? Já foi eliminado os traços lá, os genes lá de pigmentação, ficaram tudo branquinho, e daqui foi eliminado os genes mais claros, ficou tudo escuro, pretinho, e chegou uma hora que eles não cruzam mais entre si. Eu pego o camundongo branquinho da ilha A, pego o camundongo pretinho da ilha B. E eles não cruzam mais entre si. Ah, por que não cruzam mais entre si? Sei lá. Época de reprodução diferente, o espermatozoide de um não consegue fecundar o óvulo do outro, o embrião morre, tá? O ritual de acasalamento é diferente, pode ser um monte de coisa. Tá? Pode ser um monte de coisa. Então, aí estabeleceu o isolamento reprodutivo. Quando estabelece o isolamento reprodutivo, então agora são duas espécies. Não é mus músculos claros e mus músculos escuros. Agora são duas espécies. É mus claros e mus escuros. Tá? Nome científico, mus músculos. É uma espécie. Agora é mus claros, mus escuros. Tá certo? São duas espécies diferentes. Não cruzam mais entre si. Tá? Então, aqui, ó, estavam juntos. Simpatria. Sim, juntos. Passaram por um período de isolamento. Separados. Alopatria. Mesmo que eles voltem a viver juntos de novo, agora já não mistura mais material genético. Agora eles não conseguem mais
trocar material genético. Por quê? Porque agora são duas espécies diferentes. Mesmo que as ilhas se ajuntem aí, ó, não volta atrás, não. Ramon, mas e se as ilhas juntassem aqui? Podia voltar atrás? Podia. Porque eles vão cruzar entre si, vão trocar genes, eles podiam voltar lá atrás. Tá certo? Agora, a partir do momento que formaram espécies, ou seja, especiação, aí a evolução não volta atrás, não. Não volta atrás, não. Tá? Não tem como. Certo? Retroceder, misturar material, não tem isolamento reprodutivo. Não cruzam mais entre si, não originam descendência fértil. Tá bom? Então, isso aqui é importante demais, tá? Isso aqui é muito importante. Espero que vocês tenham captado bem aí com esse modelo, com esse exemplo, tá? Mas isso é extremamente importante, tá? Aqui eu tenho o isolamento, a subespeciação, formação de subespécie, e aqui eu tenho a especiação, formação de duas espécies que já não misturam mais material genético, não trocam material genético. Tá certo? Não trocam material genético. E para finalizar, nós temos aqui alguns conceitos importantes em evolução. Tá? Vou basicamente citar por desencargo de consciência. Tá? Sei lá quem está elaborando essas questões, pode ser que os caras venham nesse assunto, não duvido. Tá? Conceito de homologia. Né? Órgãos homólogos. O que são órgãos homólogos? São órgãos, né, que têm a mesma origem embrionária. Se originaram da mesma estrutura do embrião. Tem função igual ou função diferente, isso aí não importa. A função não importa. O que interessa é que são órgãos de seres vivos diferentes, geralmente a gente fala em animais, mas pode ser planta também, eles têm a mesma origem embrionária. Funções iguais ou diferentes. Então, isso indica um parentesco evolutivo. Então, você pega o braço humano, a pata do cachorro, a nadadeira do golfinho, todo mundo aqui é mamífero, tá certo? Então, você vê, os ossos são os mesmos. Olha as cores aí, ó. Né? Então, esse aqui é o húmero, tá certo? Aí você tem o rádio, você tem a ulna, você tem os ossos do carpo, tá certo? As falanges, é a mesma coisa. Tá? Então, isso denota que tem a mesma origem embrionária. E denota que eles são parentes. Né? Então, isso é homologia. A homologia indica parentesco. Tá? Órgãos homólogos indica parentesco. Agora, órgãos análogos, asa da borboleta e asa da gaivota, são análogos. Por quê? Porque tem a mesma função. Mas a origem embrionária é diferente. A origem embrionária é diferente. Tá? E não indicam parentesco evolutivo. Tem nada a ver. A borboleta não é parente da gaivota. Os dois têm asas, são parentes. Não. A asa da borboleta vem do exoesqueleto dela. A asa da ave, da gaivota, tem outra origem. Não é porque tem asa que é parente. Avião também é parente, xícara, né? Não, espera aí, tá? Então vamos com calma, tá certo? Então, essa é a ideia de homologia e analogia, tá certo? Então, tem a mesma origem embrionária? Parentesco. Função não interessa. Porque a pata do cachorro, a pata do lobo, tem a mesma função, gente. É homólogo. Porque tem a mesma origem, entendeu? Não interessa a função. Os livros, inclusive, nem falam, mas eu gosto de falar porque para deixar bem claro, tá? Então, tem que ter a mesma origem. Se a função é igual ou diferente, não interessa. Claro que a nadadeira do golfinho é bem diferente da pata do cachorro, que é diferente do braço humano, em termos de função. Né? Agora, a analogia tem que ter função igual. Para voar, para voar. Certo? Agora, a origem embrionária tem que ser diferente. Porque se for a mesma origem embrionária, é homólogo. Se for a mesma origem embrionária, é homólogo. Tá? Então, se a origem embrionária é diferente, então não tem parentesco. Outro conceito, irradiação adaptativa. Irradiação adaptativa. Um grupo de seres vivos está aqui, ó. O primeiro réptil. Cotilossauro.
o ancestral de todos os répteis. Um grupo de seres vivos origina diversas espécies adaptadas a ambientes diversos. Tá? Então, a partir do primeiro réptil, surgiram répteis répteis atuais. Vamos pôr isso aqui, ó. Cobra, lagarto, crocodilo, tartaruga, cágado, etc. Tá? Mas répteis já extintos, ó, plesiosauro, né, marinho, ictiosauro, marinho, réptil. Ah, parece um golfinho, um tubarão, mas é réptil, tá? Os tecodontes, que são répteis corredores, que evoluíram para dar os dinossauros e evoluíram para dar os pterossauros, né? Os terapsídeos. E aqui, gente, eu só coloquei em cinza bem clarinho aqui, porque é irradiação, mas já passa para outro grupo. Então, os terapsídeos, eles vão dar origem aos mamíferos. E um grupo de répteis corredores vai dar origem às aves. As aves evoluíram de répteis corredores. As aves não evoluíram desses répteis voadores, não. Tá? Não. Esses répteis aqui não tinham musculatura peitoral para movimentar a asa. Eles eram basicamente planadores. E as aves, elas evoluíram de répteis que tinham musculatura peitoral desenvolvida para batimento de asa. Tá? Então, né, eu coloquei só essa dicasinha aí, que aqui irradia para mamífero, para ave. Aí a ave primitiva irradiou, deu origem a todas as aves. O mamífero primitivo, né, chamado insetívoro, né, placentário primitivo, evoluiu para dar a todos os mamíferos, adaptado aos mais diversos ambientes. Né? Então tem mamífero aquático, aí tem a baleia, tem o golfinho, né? Aí tem mamífero voador, morcego, né? Mamífero corredor, cavalo, mamífero assistindo aula à distância no sábado à tarde, tá certo? Então é essa aí, isso é irradiação adaptativa. Eles irradiaram. A ideia de irradiação, gente, é isso aqui, né? Ó, irradiou, espalhou, tá? Essa é a ideia de irradiação, tá? Agora, contrária à ideia de irradiação, está a ideia de convergência. O que é a ideia de convergência? Animais ou plantas, tá? Pode ser plantas também. A gente dá exemplo de animal, né? Fica parecendo que é só animal. Animais ou plantas de grupo diferente arrumaram a mesma solução para o mesmo problema. Eles tinham o mesmo problema, arrumaram a mesma solução, mas eles são de grupo diferente. Tá? Eles são de grupo diferente. Mesma solução para o mesmo problema. Certo? Então, são organismos de grupos diferentes com adaptações semelhantes. Então, qual que é o problema dessa bicharada aqui? Inclusive o ictiosauro, né? Olha ele aqui de volta, ó, que já está extinto, né? O ictiosauro já está extinto. Qual que é o problema? Olha aqui, eu tenho um réptil atual. Eu tenho um réptil extinto. Então, são grupos diferentes, apesar de ser réptil. Tá? Um está aqui, o outro está aqui. Certo? Eu tenho um peixe. Eu tenho um mamífero. Eu tenho uma ave. Todos têm o mesmo problema. Qual que é o problema deles? Vencer a resistência da água. E para vencer a resistência da água, eles têm um corpo hidrodinâmico. O corpo tem um formato, né, que permite vencer até o pinguim nadando. É o pinguim nadando. Ó. A tartaruga, ó. O formato hidrodinâmico. Hidrodinâmico, hein, gente? Vencer a resistência da água. Eu já vi livro, aliás, apostila, falando que eles têm formato aerodinâmico. Aerodinâmico não, tá? Por enquanto que eu saiba, essa turma aí não sai voando, não. Né? O golfinho, de vez em quando, dá uns pulos aí para fora d'água, umas relinchadas aí de golfinho, né? Mas aerodinâmico não, me ajuda aí. Tá? Então, a ideia de convergência, tá vendo? Grupos diferentes convergiram. Mesma solução para o mesmo problema. E irradiação, um grupo
adaptou em diversos ambientes. Nós estamos vendo aqui a irradiação dos répteis, eu falei da irradiação dos mamíferos, né? E tem uma outra irradiação importantíssima, né, gente? A maior irradiação de todas, dos insetos, né? Quase 1 milhão de espécies, tem inseto para todo lado, tá certo? Tem inseto para todo lado. A 3 metros de você aí tem um inseto, tá? Com certeza, tá certo? A 3 metros de você aí você pode procurar que tem um inseto, a menos de 3 metros, tá? Se não tiver um aí andando na sua cabeça, mas é piolho, aí o negócio não é bom não, tá? Belezinha? Então paramos por aqui a parte da evolução, tá?